Salve, rapaziada. Agora, de fato, vamos para o debate aqui da Série B. Ontem aconteceram dois jogos, né? O Vila Nova, a lanterna da competição, apanhou. Não só que apanhou, foi massacrado pelo Guarani, que é o lanterna da competição, e que poderia tomar uma goleada histórica, tomar um 5-0 ontem lá no Brinco de Ouro. Foi algo até, assim, assustador para quem acompanha o Vila Nova minimamente. Sabe que o Vila normalmente joga mal fora de casa, sim, mas a atuação do Vila Nova ontem foi tão abaixo, mas tão abaixo, que parecia aquele jogo para derrubar o treinador. Os jogadores andando em campo, desfilando, bailando. Parecia que era um jogo qualquer do Campeonato Goiano, ou parecia que o Vila Nova já era o líder disparado, ou parecia que já estava rebaixado, assim, foi algo no mínimo esquisito. A atuação do Vila Nova ontem foi assustadora. Diria que foi a pior atuação do Vila Nova na Série B. E não foi só de 2024, não. Eu acho que se pegar as atuações do Vila, em comparação ao nível de adversário que o Vila enfrentou nos últimos 2, 3 anos, eu acho que foi a pior atuação do Vila Nova que eu já vi nos últimos 3 anos de Série B. Impressionante como jogou mal e tomou amasso do Guarani, que, mais uma vez, é o saco de pancadas da Série B. Não é que o Guarani é um time que está em 17º, brigando, batalhando, não, pô. É simplesmente o saco de pancadas da Série B. E só para trazer aqui para vocês, vamos compartilhar aqui a análise do Pedro, torcedor do Vila Nova, vem com o Tigrão, e também vamos trazer aqui a análise rápida dos jogos e dos gols também. Detalhe que esse resultado acabou sendo ótimo para o Sport, e até é bom porque tem uma crise lá no Vila, né? Que é justamente o próximo adversário do Sport. Então, acaba sendo bom esse pacote aí. A noite de ontem foi boa. E também, óbvio, a gente vai dar destaque à derrota do Ceará. A gente falou muito sobre a arbitragem, né? Mas a gente vai dar destaque agora, de fato, a análise rápida aqui do jogo e também da tabela de classificação. Como está nesse momento a régua para subir da B para A? Como está ali os líderes? Como é que vai ser a próxima rodada? O que é que tende a acontecer nas próximas partidas da Série B? Antes disso, recadinho para vocês dos nossos patrocinadores, a Montenegro Cargas. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando compromisso. Com matriz pernambucana, atende com coletas e entregas fracionadas suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br. Bom, rapaziada, vamos lá trazer aqui em tela para vocês primeiro a análise aqui do Pedro do canal Vem com o Tigrão, para ele trazer aqui um pouquinho da repercussão de Vila Nova e Guarani e também já uma projeção do próximo jogo contra o Sport. Ele publicou o seguinte: triste ver o Vila Nova sendo amassado pelo Guarani. Foi um amasso mesmo, viu, gente? Ficou muito barato esse 2-0. Poderia ser um 5 tranquilamente. Vamos lá. Aí, o que tem de comum já. Aí outra, tá? Deixa o like aqui no vídeo, se não deixou. Se inscrevam aqui no canal, se não se inscreveu. Se inscreva lá também no canal. Vem com o Tigrão, vou deixar o link aqui fixado nos comentários também. Tá bom? A gente precisa de algo diferenciado. Desanimador saber que provavelmente só iremos estar nessa Série B para permanência mais uma vez. E se continuar nessa daí, daqui a pouco passamos a brigar na parte de baixo da tabela. Ou a diretoria acorda e contrata jogadores de qualidade, ou vamos passar vergonha e talvez uma dificuldade imensa para chegar aos 45 pontos. Eu já falava cedo, já temia por esse jogo. Infelizmente, o que eu temia aconteceu. Ela perde com o Guarani, sendo amassado, e sai barato por 2-0. Poderia ter tomado uma goleada histórica. Então, diretoria, abre o olho, porque não queremos mais passar vexames igual já passamos nesse ano. Então, esperar agora o quê? Pegar um Sport? Vai ter que jogar muita bola para conseguir empatar. Que um time de qualidade tem um Sport, contratando jogadores de qualidade. Enquanto isso, o Vila Nova fica tentando descobrir, né, jogadores. Uma reta final de Série B. Você não se contrata para aposta. Você se contrata com certeza de que vai chegar e te ajudar. Nem ano para gravar um vídeo bem gravado. Tô aqui já deitado tentando dormir. 1h30 da manhã. E com essa derrota na cabeça. Então, tem mais. E Vila que segue. É, meu irmão, é assim, é difícil, é desanimador mesmo. Ser amassado pelo Guarani, a perspectiva é de fato de um time que vai ficar na Série B mais um ano, mais uma temporada. É o que a gente fala, né, cara? O Vila tem um time competitivo, já figurou no G4 aí em algumas rodadas, inclusive estava no G4 antes de começar essa rodada, mas falta mais qualidade de grupo para você se sustentar lá em cima. Falta mais qualidade, falta mais treinador, capacidade técnica, na área técnica mesmo, para fazer esse time do Vila jogar mais bola fora de casa. Porque em casa meio que ganha de todo mundo, fora perde de todo mundo. Não vai subir nunca assim. Tu vai ter que melhorar teu aproveitamento fora de casa também. O Vila Nova, se a gente analisar aqui a tabela de classificação como visitante, é apenas o 14º colocado.
6 pontos conquistados em 10 jogos. De 30 pontos que tu disputou, tu só ganhou 10. Foi mal, só ganhou 6. E só ganhou uma partida dos 10 jogos que tu disputou. Não sobe, irmão. Esquece que não sobe. Eu tava reparando aqui, sabe o que é inacreditável? A campanha do Sport, se a gente parar para analisar fora de casa, o desempenho, principalmente, é ruim. Só que, tipo, em comparação à maioria, o Sport é o terceiro melhor colocado como visitante. E, mais uma vez, é bom frisar, o desempenho do Sport fora de casa é horrível. É sofrível. Lógico, na maioria dos jogos. Não tô falando que foram em todos. Mas, mesmo assim, o Sport, com toda a desgraça fora de casa, consegue ter 3 vitórias em 9 jogos. Se vence, sei lá, 2 jogos a menos que tem fora, que eu não acredito muito nisso, já seria o vice-líder da competição jogando fora de casa. Sempre vou deixar bem claro. Agora é o seguinte, gente. Vamos lá. Para quem projeta facilidade para esse jogo de Sport Vila Nova, que o Sport vai ter facilidade, esquece isso aí, meu irmão. Dentro de casa, o Vila Nova é o terceiro melhor mandante da Série B, com 24 pontos disputados. E o outro ponto aqui para sinalizar, o Vila Nova tem um jogo a menos em relação ao América Mineiro, que é o vice-líder. Se o Vila Nova, sei lá, empatar ou vencer nesse jogo a menos que tem, já vai a 27. Se ele vencer, vai a 27. Já ultrapassa a América e Mirassol e passa a ser o melhor mandante da Série B. Então, assim, o Vila Nova fora de casa é um time. Fora de casa é outro completamente diferente. Sei que o momento deles é ruim. Sei que eles estão em crise, são 5 jogos sem vencer. E contra times que brigam para não cair, tá na parte de baixo da tabela. O recorte recente do Vila, se a gente parar para analisar, ó, é bem ruim. São 3 empates e 2 derrotas. Derrota contra a Ponte Preta, né? E agora derrota contra o Guarani fora de casa. Aí empatou contra o Ituano, que é um time que é o vice-lanterna da competição. Empatou contra o Paysandu, que é um time que briga para não cair. E empatou com o Santos no Oba. Então, apesar de ser o melhor mandante, o próprio aproveitamento como mandante vem caindo ali aos poucos, né? Vem de 2 empates consecutivos no Oba. Então, de fato, passa uma perspectiva maior para o Sport pontuar. E principalmente pelo desempenho catastrófico e tenebroso que teve ontem. A estatística já traduz tudo, tá, gente? 19-5 finalizações para o Guarani. No primeiro tempo, se a gente analisar aqui o que foi o primeiro tempo, foi 12 finalizações do Guarani contra uma finalização apenas do Vila. Detalhe que o Guarani faz 2 gols no primeiro tempo, mas poderia ser 3-4. O Guarani perdeu o pênalti, perdeu gols cara a cara. Era para ser uns 4-0 só no primeiro tempo, então a atuação do Vila foi assustadora, tá? Veio o segundo tempo, o Guarani continua sendo dono do jogo, poderia ampliar o marcador, mas desperdiçou a oportunidade, porque tem um time ruim mesmo, limitado. E aí ficou no 2-0 ali de modo geral. O Guarani que subiu ali um pouquinho a sua pontuação. Não muito na tabela, né? A tabela ele tá na lanterna ainda, com 14 pontos conquistados em 20 jogos. Mas se aproxima um pouquinho aqui do 19º, que é o Ituano. Já ficou a uma rodada, mas ainda tá a 8 pontos do 16º, que é o Botafogo de São Paulo, tá? Régua passada no jogo do Vila. A gente, óbvio, que vai se ler um pouquinho mais na análise do jogo de Sport Vila no dia do jogo. Na próxima sexta-feira, o jogo vai ser lá no Oba, na casa do Vila Nova. Agora vamos trazer aqui os gols, que eu nem trouxe nada para vocês dos gols, né? Vamos trazer aqui os gols. Vila Nova 2, Guarani 2, Vila Nova 0, lá no Brinco de Ouro. Cruzamento, desvio de cabeça de Douglas. Ayrton fez o lançamento e Douglas desvia de cabeça o zagueiro do Guarani para fazer 1-0 na partida. Gol merecidíssimo do Guarani ainda no primeiro tempo. O segundo gol veio ainda no primeiro tempo, na reta final do primeiro tempo, depois do Guarani desperdiçar uma chance. Ayrton corta para dentro, finaliza no cantinho, sem chance para Denis Júnior, 2-0, toque final na partida. Vila apanhou mais uma fora de casa. E agora vamos lá, Goiás 2, Ceará 1, onde? Em Serrinha, com aqueles escândalos da arbitragem. O Ceará eu vi um time mais organizado dentro de campo, tá? Abre o placar com a falha de Tadeu, a bola sobra para ele, debaixo da barra ele faz 1-0 para o Ceará, os 12 do primeiro tempo. Depois vem os erros grotescos da arbitragem, o Goiás empata e vira a partida com 2 gols de pênalti e 2 gols de Tadeu. Inacreditável, né? Tadeu tem muito mais gols do que muito atacante aí na Série B, viu? E quando eu falo atacante, não é só centroavante, não, pontas também. Tadeu tem 2 gols já nessa Série B aí, com os 2 gols feitos ontem contra o Ceará. E ele pega aqui, ó, bota a mão no peito e fala, desculpa, eu falei no jogo, no lance anterior, no gol do Ceará. Pediu desculpa e se redimiu com 2 gols, óbvio, com muita ajuda da arbitragem. Ele faz o 2-0 e decide a partida. Goiás 2, Ceará 1, lá em Serrinha. E agora, a tabela, né? Só para atualizar aqui para vocês, o Sport subiu 2 posições nessa rodada, né? O Vila e o Ceará tropeçaram, por isso que o Sport subiu 2 posições. Nesse momento, o aproveitamento do Sport é de 59%, 1% a mais do que o Mirassol e 4% a mais do que o América Mineiro. Então, pelo aproveitamento, o Sport é o terceiro colocado
da Série B. E aí é o seguinte, né? A rodada poderia ser melhor se América Mineiro, ou Mirassol, ou Novo Horizontino, ou o Santos pelo menos tropeçassem, mas esses 4 times venceram nessa última rodada. E aí é o seguinte, pelo aproveitamento, o quarto colocado é o Mirassol, e o Sport é o terceiro. E o que é que isso significa? Que a régua para subir, subiu. O Mirassol tem 58% de aproveitamento aproximadamente. E se você projetar isso até a 38ª rodada, o Mirassol terminaria o segundo turno com aproximadamente ali entre 66 e 67 pontos. Ou seja, 66, 67. Para tu garantir o teu acesso, tu teria que fazer um pontinho ali a mais. Ou seja, entre 67 e 68. Essa é a matemática atualizada. Ou seja, a régua subiu, irmão. A rodada passada era 64. Agora subiu para 66, 67. Subiu ali 2, 3 pontinhos aproximadamente. É uma projeção só aproximada, tá, gente? Porque os números eles se tornam quebrados. 58% de aproveitamento não é um número redondo. Por isso que fica algo aproximado. Você estipula ali uma projeção, né? Pelo aproveitamento. Beleza. A régua do quinto, isso aqui é a régua, tá, gente, do Mirassol, do quarto, quem está fora do G4, que não é o caso do Sport, olhando para quem está dentro do G4. Quem está dentro do G4, que é o Santos, Novo Horizontino, Mirassol e Sport, pelo aproveitamento, tem que olhar para o quinto, que é justamente o América Mineiro, que tem 55% de aproveitamento aproximadamente. E se a gente for fazer aqui a projeção de pontos, seria 63 pontos que o América Mineiro faria daqui para o final da Série B. Ou seja, para tu garantir o teu acesso, olhando para o quinto, tu teria que fazer 64. 63 mais 1 para garantir, né? Porque tu não vai ficar se garantindo por número de vitórias, saldo de gols, é bom tu fazer um pontinho ali a mais para tu garantir o teu acesso. E seria hoje a projeção de 64. Na rodada passada, quem estava dentro do G4, olhando para o quinto, era 61. Nessa rodada subiu para 64. O sarrafo subiu. Só que é o seguinte, a gente analisando agora a próxima rodada, a gente pode ter uma rodada bem interessante, se a gente fizer o nosso papel. O Sport pega o Vila, um confronto direto. Se o Sport vencer, o Sport vai entrar no G4, porque vai ter um confronto direto, América Mineiro contra o Novo Horizontino. E o ideal aqui é que aconteça um empatinho. Beleza, confronto direto da galera do G4. Alguém vai desperdiçar ponte, ou os dois times ao mesmo tempo. O Santos pega o Avaí. A lógica é que o Santos vença, tá? O Ceará pega o Mirassol. O Mirassol, a lógica é que tropece nesse jogo aqui, seja um empate ou talvez até o Ceará vença. Não sei o que vai acontecer, mas a lógica é que o Mirassol tropece também. Então, assim, velho, num cenário bem plausível, se o Sport vence, pelo aproveitamento, o Sport já é vice-líder da competição. O Sport pode figurar na terceira colocação e pelo aproveitamento já seria o segundo. Eu acredito que o Santos vence na próxima rodada porque é na Vila Belmiro. E é o seguinte, né, para finalizar aqui essa análise da próxima rodada já. Essa rodada pode ser muito boa para o Santos, pô, porque tem muito confronto direto aí. Muitos times vão perder muitos pontos aí nesse bololô. Ceará e Mirassol, confronto direto. Sport Vila Nova, confronto direto. América Mineiro e Novo Horizontino, confronto direto também. Se o Santos vencer, pode dar uma desgarrada muito boa para o quinto colocado, ao término da 21ª rodada. Essa rodada tem tudo para o Santos descolar muito. Se vencer o seu jogo também, né? Que não é nenhuma garantia. Ao mesmo tempo, o Operário ele tende a ficar ali bem próximo da galera do G4, porque ele tende a vencer do Ituano também. Então é uma Série B ainda muito em aberto, não tem ninguém que é garantia ou já tá claro que vai subir, ainda não. O Santos é o único que está desgarrando de fato ali de forma significativa para o quinto. O Novo Horizontino desgarrou um pouquinho sim, mas não é aquela pontuação que vai te garantir muita coisa, até porque são 4 pontos só, do segundo para o quinto nesse momento, e detalhe, né, o Sport com jogos a menos, então não tem nada garantido, tá tudo muito em aberto ainda na Série B. A artilharia tá a mesma coisa praticamente, né? Samuel Ramon continua como artilheiro, Guilherme Della Torre e Caldantes vem com 7 gols, e Coutinho aparece aqui na terceira colocação com 6 gols marcados. Será que vai ter mais um gol do homem contra o Vila? Coutinho voltou, querendo demais. Bota mais 3 pontinhos na conta do pai. Aguardar. Tamo junto, rapaziada. A gente tá de volta mais tarde. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Valeu, gente.